graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo e mais uma vez estamos juntos nesse projeto Inteligência Espiritual para preparar você nesses últimos tempos com palavra de sabedoria para que você saiba manejar a palavra da verdade com discernimento espiritual à luz das Sagradas Escrituras. Mas eu quero convidar a você a compartilhar com seus amigos, parentes, a todos os seus familiares, a todos os seus grupos, a se inscreverem nesse canal, assim como você também, deixar seus comentários, acionar o sino e assim vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Amém? Bom, temos um tema para hoje muito interessante para deixar você mais refinado no mundo espiritual, armado com armas espirituais em Cristo Jesus. Então vamos lá para o tema? Por que a necessidade das frustrações dos últimos tempos? Aí você poderia perguntar, pastor, é necessário? Preste atenção. Um dia Pedro recebeu de Jesus uma direção. Jesus falou assim, Pedro, eu quero lavar os seus pés. E Pedro não estava aceitando. Ele começa a falar, não, Senhor, de forma alguma. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, se eu não lavo seus pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. Quando Jesus deu essa direção, essa advertência para Pedro, ele falou, não, então lava tudo. Eu quero dizer que naquele grande dia, quando nós estivermos no céu com o Senhor Jesus, Ele quer lavar nossas lágrimas. Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Ou seja, mas vamos derramar elas aqui nessa terra. E a Bíblia fala que tem um livro das lágrimas, que nenhuma gota dessas lágrimas serão desperdiçadas. Grava isso no seu coração. Então, a Bíblia mostra que existem 3 virtudes chaves que são implementadas em nós através das frustrações. É essa palavra que eu quero que você tenha discernimento para que você seja um guerreiro preparado pelo Senhor para a honra e glória do Cordeiro. Amém? Então vamos lá. Por que a necessidade das frustrações? Bom, temos que começar então com Romanos 8:28, que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que ama ao Senhor. Então tudo é tudo. Seja você se entristecendo, seja você se alegrando, tudo tem um propósito. Às vezes as pessoas perguntam para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Não pergunta por quê. Pergunta para Deus, Deus, para quê? Tudo tem um propósito, tudo tem um projeto de Deus para transformar a nossa vida, para deixar a nossa vida em outro estágio. Pastor, me prova isso biblicamente. Presta atenção, quando você passar por frustração, você vai dar glória a Deus, que as tribulações presentes não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada. Amém? Então vamos lá. O primeiro princípio, a primeira virtude que é implementada em nós através da frustração. O primeiro, reconhecermos a soberania do Senhor quando chegamos no nosso limite. Quem não lembra? Aquela passagem que Pedro, ele passou o dia lá pescando, jogando a rede e nada, ele não conseguiu nada, ele já estava cansado, fatigado. A Bíblia diz que ele já estava lavando as redes, mas chega Jesus ali e fala, Pedro, joga para o lado direito. Ele fala, e Pedro vai responder para Jesus, olha, eu tenho pescado, eu tenho feito de tudo, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro, ele chegou no seu limite. Ou seja, mas não chegou o limite de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Pedro aprendeu a reconhecer a soberania do Senhor. E muitas vezes isso acontece quando nós nos frustramos, quando nós chegamos ao nosso limite. Grava isso. Outro detalhe para você se encontra em Daniel, capítulo 11, no versículo 35. Amém? Fala assim, ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão. Então esses sábios são aqueles que têm temor a Deus. Então Deus ele vai permitir que essas pessoas também se sintam fracas. Então a Bíblia fala, quando estou fraco, aí que eu estou forte. Porque quando você está fraco, você fica mais aquebrantado em olhar para Deus, em confiar em Deus, em depender de Deus. Por isso que Deus é tão sábio na palavra dele, glórias, aleluias. E a Bíblia fala assim, Daniel 11:35, alguns sábios tropeçarão, para que sejam devidamente refinados. Então lembra, um processo, você está sendo passado para uma outra fase espiritual. Aí fala assim, purificados, ou seja, uma limpeza profunda,
e alvejados. Deus quer trazer um brilho no nosso coração, o brilho do Espírito Santo, o brilho da esperança. Lembra que Jesus foi revestido do Espírito Santo para enfrentar Satanás no deserto. Grava isso lá em Mateus capítulo 4. Aí fala assim, até o final dos tempos. Então, muitos sábios vão tropeçar, vão se sentir fraco, fragilizado, vão falhar para que se torne mais dependente, para que se torne mais sensível à voz de Deus. Amém? Então, vamos reconhecer essa soberania quanto nas nossas fraquezas, nos nossos limites, nas nossas fragilidades. Agora, olha que interessante. Lá em João 11, no versículo 14, no versículo 15, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria e que Lázaro estava morto, Jesus ele fala algo muito interessante. Presta atenção, fala assim. João 11, 14 e 15. Amém? Versículo 14 e 15. Fala assim, ao que Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Agora presta atenção. E para o vosso bem estou alegre, por não ter estado lá, para que agora possais crer. Pare e pense. Imagina você sendo a Marta ou Maria e Jesus fala assim para você, olha, que bom eu não estava lá quando Lázaro morreu. Como você se sentiria? Preste atenção no detalhe, Jesus está dizendo, eu não sou limitado pelo tempo, eu não sou limitado pela morte, eu não sou limitado pelas dificuldades da vida, eu não sou limitado pela ciência, eu não sou limitado pela física, porque eu ando sobre as águas, ou seja, se o mar não abre, eu ando sobre o mar. Deus tem um controle de todas as coisas. Grava isso, meu irmão, grava isso, minha irmã. Quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele chora, ele sentiu a dor daquela família. Mas a Bíblia diz que ele soube com 2 dias que estava morto. Ele demorou mais 2 dias propositalmente, mostrando que ele tem um controle na mão, que ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele é o alfa e ele é o ômega. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Olha só que interessante. Então, o que nós podemos entender? Que ninguém produz fruto de si mesmo. Sem o Senhor, nada poderemos fazer. Podemos até fazer, mas vamos nos frustrar. Grava isso no seu coração. É só você lá observar em João 15, versículo 5. Pois sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é o primeiro atributo? Ou seja, reconhecermos a soberania do Senhor quando chegamos ao nosso limite. Qual é a segunda virtude-chave que é implementada em nós quando nós nos frustramos? A segunda é alinhar o nosso coração. Pastor, me dá um exemplo bíblico, presta atenção. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 16 ao versículo 21, depois você vai ler com calma, vai mostrar Davi passando a noite no monte, clamando, jejuando e orando, de joelhos dobrados, buscando, adorando a Deus. Porém, foi frustrado, não adiantou, seu filho morreu, passou situações terríveis, até que ele teve que entender um novo processo na sua vida. É só você observar em Salmos capítulo 51. Ou seja, quando Davi precisava confessar algumas coisas dos bastidores, que só ele, Deus, que tinha que ter esse particular muito importante. Tem sempre algo que nós precisamos aprender. Grava isso. Tem sempre algo que precisamos ser aperfeiçoados por Deus. Nunca esqueça disso. Por mais que você esteja em santidade, em renúncia, tem sempre algo que Deus quer nos ensinar. Por isso que Gabriel fala que o santo se santifica, que o justo se justifica em Cristo Jesus. Amém? Agora, presta atenção no detalhe. O Salmo 51 vai mostrar Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que reconhece as suas falhas. Então, Davi, ele começa então a confessar os seus pecados, confessar as suas falhas, confessar as suas fragilidades. Você vai ver que antes Davi ele estava orando, clamando ao Senhor, mas ele é frustrado, parece que não dá certo. Parece que a sua oração não está dando certo. Ele está chorando, se aquebrantando, não está dando certo. Então ele começa então a se aquebrantar agora, pedindo perdão, confessando as falhas, buscando um olhar diferente. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que a confessa e a deixa alcançará misericórdia. E no livro de Tiago, a Bíblia fala que o juízo será sem misericórdia com aquele que não age com misericórdia. Então nós aprendemos também a misericórdia, quando recebemos da misericórdia. Então agora Davi está recebendo da misericórdia, ele está confessando os pecados, ele está sentindo a pessoa mais imunda. Mas eu quero mostrar para
você um versículo chave quando Davi mostra para Deus como Davi ele revela para Deus. Então o segundo princípio é alinhar o nosso coração. Então quando nós somos frustrados, nosso coração também é alinhado. Pastor, me mostra isso biblicamente. Salmo 51, versículo 11, é um versículo chave do Salmo 51. Fala assim: não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi estava falando para Deus? Senhor, eu posso perder tudo, mas o meu coração é teu, Senhor. O meu coração tem uma semente e que só tem o Senhor como dono desse coração. Senhor, eu sei que eu tenho uma natureza pecadora, eu tenho falha, eu estou confessando aqui, mas posso perder tudo, mas não afaste de mim o teu Espírito. Eu quero, sabe, ser totalmente seu. Eu não quero que o meu coração tenha outro dono. Eu quero que o Senhor venha tomar-me por completo. Então ele está confessando, mas ele está declarando: meu coração é teu, não afaste de mim o teu Espírito. E tudo que Deus quer é isso, o nosso coração. Observa lá em Provérbios 23, no versículo 26, fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Então tudo que Deus quer de mim e quer de você é o nosso coração. Então Davi estava dizendo: olha, eu falhei, eu confesso meus pecados, mas não afaste de mim o teu Espírito, porque o meu coração é teu. Então ali agora o coração de Davi está sendo alinhado numa profunda dependência de Deus. O coração, a mente de Davi, ele está observando a importância que é estar com Deus. Ele falou: olha, eu não quero estar ausente, não quero que o teu Espírito esteja ausente da minha presença. Então agora, naquela frustração, Davi estava sendo alinhado no seu coração. Observa um detalhe. Lá em 2 Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: e Deus livrou o justo Ló. Para e pensa, o justo Ló, aquele que escolheu a Campina, aquele que escolheu ali Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia fala que é o justo Ló. Por quê? Porque quando ele erra, quando ele falha, olha o que a Bíblia diz: vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Então, começou a vir um arrependimento profundo naquele coração, mostrando que aquele coração verdadeiramente tinha dono. Mas muitas das vezes a nossa carne quer nos enganar, nosso desejo, muitas vezes começa a ter guerra dentro de nós. Então, Ló, apesar das escolhas erradas, ele estava mostrando que o coração dele tinha dono, o próprio Deus estava incomodando Ló. Então, quando você passa por frustração, existe um trabalhar também do Espírito Santo de Deus para alinhar o nosso coração. Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Ló. É muito interessante. Por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 31, a Bíblia diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, observa o detalhe: Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Olha só que interessante, às vezes Deus silencia, às vezes Deus parece que nos abandonou, mas Deus ele quer provar e saber se no seu coração, quando restar uma última coisa, o que você vai declarar para Deus. Ou seja, as últimas forças de Davi, ele falou assim: olha, não afaste de mim o teu Espírito, a minha vida é tua. Assim aconteceu também com Ló. Ló ele começou a ficar incomodado, porque ele estava demonstrando que o coração, aquela semente não estava morta. Ele sabia que ele tinha falhado, Davi sabia que tinha falhado, tanto que ele confessou, mas no fundo, ele estava falando: o meu coração é teu. Então, às vezes nas frustrações, Deus permite que nós passamos por frustrações, às vezes é uma permissão de Deus para poder alinhar o nosso coração. É o segundo princípio que é agregado em nós através de uma frustração. E o terceiro princípio, pastor, o que acontece quando passamos por frustrações, que é agregado em nós? Preservarmos na humildade. Grava isso no seu coração. Como que isso acontece, pastor? Me dá um exemplo bíblico. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7 ao 9, a Bíblia diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante, tem versões que fala orgulhoso, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, havia uma perseguição, né? A Bíblia fala que era uma personalidade. Vamos lá, versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou:
a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Presta atenção. Então, por 3 vezes ele ora e ele é frustrado. Só que a Bíblia diz que tinha um propósito. Qual é o propósito do versículo 7? Para impedir que ele se tornasse orgulhoso, soberbo. Às vezes Deus ele permite sim alguns espinhos da carne para que mantenha em nós a humildade. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, no versículo 17, Daniel estava tendo tantas revelações dos últimos tempos que foi necessário ele se sentir fraco para que ele não se ensoberbecesse. Pastor, me dá exemplo bíblico. Daniel 10, versículo 17, fala assim: como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Era tanta revelação bíblica que foi necessário Daniel se sentir pequeno, se sentir fraco, para que ele não se ensoberbecesse. Então, quando passamos por frustração, existe um propósito ainda maior que Deus quer nos ensinar. Ele quer também preservar em nós a humildade, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando você lembra, por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, do 9 ao 14, vai mostrar também a parábola do publicano e o fariseu. Observa bem atentamente. Você vai observar que o fariseu batia no peito, achava melhor que o publicano. Agora, o publicano ele se sente frustrado pelos pecados, pelas falhas. Olha na Bíblia quem saiu justificado. Na frustração, ele aprendeu a exaltação. Ele apresentou para Deus a sua fragilidade. Esse coração que Deus quer. Um coração que verdadeiramente não esconde suas fraquezas, mas coloca diante do Senhor, é sensível e apresenta esse coração para ter um renovo, uma vida de transformação. Então, quais são os 3 princípios? Deixa eu repetir para vocês. 3 virtudes que são implementadas em nós através da frustração. Primeiro, reconhecer a soberania do Senhor quando chegamos no nosso limite. Segundo, alinhar o nosso coração. E terceiro, qual é? Preservarmos na humildade. Que essas palavras possam mexer no seu coração e trazer você num alinhamento espiritual em Cristo Jesus. Se essa palavra falou com você, deixe seus comentários, compartilha hoje e amanhã e para todo sempre em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.